Olá, eu sou Alessandro Gonçalves e eu estou aqui de volta na série de vídeos que eu comecei há uns 4 dias sobre como você fazer negócios pela internet, vender o seu produto ou o seu serviço ou até criar um negócio. E lá eu comecei a falar sobre você definir o seu público, definir o seu nicho e depois disso começar a se comunicar com o seu público, principalmente através de e-mails. E lembra que em um determinado momento eu falei sobre imã digital, tanto quando eu falei aqui sobre esse passo 2. Como quando eu falei sobre você não vender, não tentar vender para quem não te conhece, você fazer alguma coisa, algum artigo seu, algum conteúdo seu chegar para a pessoa e lá no momento em que a pessoa já te conhece, quando ela está aqui nesse público morno, se você não viu, volta uns 2 dias, aí sim você oferece uma recompensa, um imã digital. Só que hoje eu quero te falar que você também pode usar um e-book para um produto de baixo valor, como um produto de baixo valor. Deixa eu te falar um pouco mais então sobre essa questão específica do e-book. Como eu falei, você pode sim, por que não, fazer um e-book que você vai vender por R$ 27 por exemplo. Pode vender por menos, pode vender por mais, depende muito do valor que você acha que isso vai gerar na vida da pessoa. Estou dando aqui como sugestão porque eu quero te mostrar, eu quero te falar sobre uma estratégia em relação a isso. Por que você não faz, então, um e-book como esse de R$ 27? Calma que eu já vou te falar como é que você pode fazer isso. Só que aí você pode pegar metade desse valor, ou até todo esse valor, você que define, e reinvestir em propagandas no Facebook. Então você vendeu um e-book, vamos arredondar para R$ 30, você vendeu ele por 30. Aí você pega R$ 15, então você vendeu ele aqui por 30, pegou 15, pegou metade. Aí você investe isso em propaganda lá no Facebook para o seu público. E aí essa propaganda vai fazer aquele seu e-book ser divulgado e você vai vender mais um por 30. E aí você começa a pegar esse dinheiro e vai. Eu não estou garantindo que dá certo, estou dizendo que é para você testar fazer isso. Até porque eu não sei qual é o seu público, eu não sei qual é o seu conteúdo. O que eu estou te falando é que eu tenho certeza absoluta que você tem todas as condições para fazer algo como isso. Deixa eu te falar agora algo muito importante, porque alguém já me perguntou outro dia. Então isso quer dizer que você vai ter que se tornar um expert em alguma área. E aí depois que você for expert nessa área, que você souber muito, mas muito sobre essa área, você vai poder escrever? Não, não é isso. O que você tem que fazer, lembra dos passos. Define o seu público, define o seu nicho, detalha mais esse público. Porque a partir do momento em que você detalhar mais isso, o que você tem que fazer é criar um conteúdo que sirva para esse público. Você não precisa fazer nada mais do que isso. Você pode fazer e deve fazer um conteúdo que nem seja tão avançado para esse público e nem seja tão básico, naturalmente. Um conteúdo que sirva para resolver um problema desse público. Mas o mais importante aqui, principalmente se você está preocupado com essa questão de ser um expert em determinada área, você só precisa saber mais do que um grupo de pessoas e você tem que deixar claro isso para as pessoas. Você tem que ser honesto, autêntico o tempo todo. Não vai querer vender para quem não é o seu público. Define um conteúdo que atenda uma parte da população ou faz o contrário. Pega uma parte da população e define um conteúdo que atende aquela parte. Então você não precisa ser realmente um expert no assunto que você vai escrever. O que você precisa é saber mais do que aquele grupo de pessoas que está dentro do seu público sabe. É só isso. E aí você pode pegar essa ideia, coloca para vender, pega uma parte desse dinheiro, reinveste em propaganda, anunciando para aquele tipo de público, e aí você começa a criar um negócio do nada. Eu nem estou falando dos outros passos, eu estou falando só de um negócio, começando a partir de um e-book. Agora deixa eu te falar sobre algumas coisas. Eu comecei a escrever aqui agora há pouco sobre algumas das dúvidas que eu sei que você pode ter, sobre como criar, como vender, como entregar e tudo mais. Primeira coisa, como criar? Existem programas específicos? Ok, até existem. Mas sabe como é que eu criei o meu último? Word. Isso, Word. O mesmo programa que a gente usa para escrever qualquer coisa. Aí na hora de imprimir, você simplesmente manda gerar um PDF. Faz ali um documento bonitinho, nada exagerado, lembra? Feito
é melhor do que perfeito. Não tenta melhorar o que ainda nem foi feito por você. Faz primeiro e melhora depois. Coloca o seu conteúdo, organiza, deixa bonitinho, mas não precisa ser um negócio com cara de livro. Se você fizer um conteúdo com 80 páginas, 200 páginas, com cara de livro, vai e publica logo de uma vez. Esse é um outro tipo de e-book. O mais importante é o conteúdo que gera alguma transformação, por menor que seja, que faça com que o seu público dê um pequeno passo, pelo menos. Isso é muito importante. Fazer com que ele dê pelo menos um passo, que ele saia de um determinado lugar, né? Ele sai daqui de onde ele está, vamos colocar assim, ele pelo menos ele ande um pouquinho. Ou seja, o fato de ele ter lido o seu e-book faz ele sair daqui, lá no assunto, e vir para cá. Eu não sei sobre o que você vai escrever, mas, por exemplo, eu posso escrever sobre coaching, sobre marketing digital. Vamos usar esse exemplo. Posso escrever sobre como é que você vai exatamente fazer esse anúncio no Facebook. Você está aqui, olha, de repente você não sabe fazer um anúncio no Facebook. Se eu escrevo, você já vem para cá. Eu não preciso escrever um conteúdo que você fique expert em fazer anúncio no Facebook, até porque ele seria muito avançado para muita gente. Eu preciso fazer com que você saia daqui e venha para cá. É só isso. É só esse pequeno passo. E como eu falei, deixa claro, seja autêntico, seja honesto sempre. Então, como é que você vai vender? Aí você deve usar algum sistema de pagamento. Deixa eu te indicar alguns. Gerencianet, procura no Google. PagSeguro. PagSeguro é muito conhecido. O Gerencianet é muito bom. Você pode colocar pagar.me. Tem mais um monte. PayPal. Procura qualquer um desses. Eu recomendo que você vá aqui nesse primeiro, ele gera um botão de pagamento depois que você cria, gera um botão que você coloca a descrição, você manda esse botão para a pessoa. Você pode colocar ainda no Hotmart, que merece até um outro vídeo. É muito fácil, mas pelas possibilidades que você vai ter lá dentro, uma hora eu gravo um outro vídeo só sobre essa possibilidade de colocar aqui no Hotmart. Pega agora, para você não se confundir. Vamos lá. Cria ele no Word. Eu acabei não separando essas coisas por aqui, né? Vamos separar. Como criar? Vamos colocar isso aqui. Word. Você pode usar um programa chamado Tracto. Na verdade, não é nem um programa, é um site. Tracto.io. Você pode... Enquanto eu estou arrumando por aqui. Vamos deixar esse negócio direitinho. Espera aí. Como vender. Como entregar e o que escrever. Espera aí, vamos lá, vamos arrumar. Calma. Como entregar? O que escrever? Você pode entregar esse e-book por e-mail, por WhatsApp, só para te mostrar que na verdade não tem segredo. Pelo Facebook, sei lá, por qualquer lugar, por uma mensagem fechada, por um link que você vai falar, por uma página no seu site. O que escrever eu acabei de dizer. Alguma coisa, algo que faça o seu público, que você definiu lá em cima, lá no primeiro passo. Se você não definiu, define ele já. Que faça esse público dar um passo, pelo menos isso. E aí de repente você vai ver aqui que você não quer cobrar 27, quer cobrar 47, quer cobrar 45, quer cobrar 15, quer cobrar 12, quer cobrar 7. Está tudo bem, qualquer situação. Eu só acho que você deve fazer. Então, olha aqui, né? Você pode usar ainda mais. Já vi gente criando e-book no PowerPoint também. Pronto, PowerPoint. É só você escrever alguma coisa. Você pode até colocar um vídeo também ali dentro. Você pode colocar um link para um outro lugar, para um site. Você pode divulgar alguma outra coisa dentro disso. Você pode não cobrar. Mas o que eu estou te falando aqui é que você tem essa estratégia de cobrar, e aí você pega parte do valor. Vamos lá, para quem está só lendo, por incrível que pareça, tem gente que vê no Facebook e vê inteiro sem habilitar o som. Pega parte do valor, investe no Facebook Ads. Vamos lá, vamos colocar assim. E aí você vai pegar, né, isso aqui que está aqui, vai voltando para cá, ou seja, ele vai gerar mais uma venda, e aí você vai pegar essa parte desse valor e vai fazer ele gerar mais outra venda, e outra venda,
Isso na verdade, geralmente é usado aqui nesse passo. Vamos lá, eu não ia falar sobre isso, mas deixa eu voltar um pouquinho. Nem está aqui. Está aqui estaria numa etapa por aqui que é a de criar essa lista de e-mail, exatamente aqui. Como é que você cria essa lista de e-mail? Você tem que fazer o seu conteúdo, essa sua recompensa, esse seu imã digital, começar a ser divulgado para cada vez mais pessoas. Como é que você faz isso? Anunciando. Se você não tiver um público muito grande no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, em algum lugar. E como é que você anuncia? Colocando dinheiro. Como é que você pode conseguir dinheiro? Dessa forma, criando um conteúdo que você pode vender, que parte dele pode retornar como investimento no próprio Facebook. Pode ser no Google Ads também, mas pega essa ideia, pega isso aqui que é mais simples, não vamos inventar agora. Pega metade do valor, investe no Face Ads, cria isso no Word, usa o Gerencianet para criar um botão de pagamento, divulga pelo e-mail, ou divulga até pelo WhatsApp, ou coloca aí no Facebook, isso aqui está muito fácil, qualquer um sabe fazer. E escreve algo que faça o seu público dar um pequeno passo. Só isso. Quer testar antes de escrever? Deixa eu te falar um negócio que dá para fazer. Eu nunca fiz essa, mas dá para fazer e muito bem. Você pode pegar uma página no seu site. Se não tiver site, já me manda mensagem. Pega uma página no seu site, coloca ali uma descrição, coloca uma oferta, coloca o título do seu e-book, coloca ali qual é essa sua promessa, o que você acha que a pessoa vai ganhar com ele. Coloca o botão comprar por R$27, comprar por R$15, o que for, mesmo antes de escrever. E aí se a pessoa comprar, se a pessoa na verdade clicar no botão, manda ela para outra página, em que você vai escrever assim: estou finalizando esse e-book está em processo de sei lá o que, deixe seu e-mail para ser avisado quando tiver. Aí você começa a testar. Se várias pessoas estão vendo o preço, já estão clicando, você já sabe que essas pessoas têm interesse. Então, para te mostrar que tem inúmeras possibilidades de você começar um negócio que depois vai vender um produto seu de maior valor por aqui, ou até de começar um negócio que vai ficar só nisso. De repente você descobre que você consegue fazer outro e-book, e outro. E isso pode gerar um negócio seu por aí. Então conta com a minha ajuda, não deixa de me inscrever. E eu te espero amanhã no próximo vídeo. Até mais, não deixa de curtir, de compartilhar.